sobre o tema em que princípios se funda um saber e uma racionalidade ambiental, o professor Henrique Leff, ele, na sua fala, ele ilustrou muito bem o que, nos livros que ele escreve, se coloca em relação ao saber ambiental e em relação à racionalidade ambiental. E aqui ficou confirmado o que ele coloca em relação ao saber ambiental, que ele emerge das mudanças epistêmicas com um sentido estratégico e prospectivo para desconstruir a racionalidade econômica e instrumental na qual tem sido fundado o modo civilizatório da modernidade para construir uma nova racionalidade social. Também o saber ambiental rompe com a dicotomia entre o sujeito e o objeto do conhecimento para reconhecer as potencialidades do real e para incorporar valores e identidades no saber. Ele orienta uma nova racionalidade para os fins da sustentabilidade, da equidade, da democracia. E o conceito de racionalidade ambiental, ele põe em relevo o fato de que a construção da sustentabilidade não é única e exclusivamente a fusão de duas lógicas, ou a internalização da lógica e do capital. A racionalidade ambiental, ela sugere estratégias políticas, relações de poder e formas de legitimação de saberes e direitos que remetem a sistemas complexos de ideologias, práticas, ações sociais, dentro de estratégias discursivas, mecanismos institucionais em que se estabelecem relações de poder no saber. Bem, finalmente, a racionalidade ambiental abre o caminho para transcender a estrutura social e os paradigmas do conhecimento na medida em que as diversas ordens do real são incorporadas em forma de racionalidade que orientam o movimento ambientalista e as práticas da gestão ambiental. Eu também já estive numa mesa com o professor Henrique Leff, lá no Ibero-Americano de Educação Ambiental, e eu não fiz nenhuma pergunta. Hoje eu inicio com uma pergunta minha, porque eu acho que a mais difícil função do moderador é ele estar aqui só gerenciando e organizando os debates. Mas hoje eu começo com uma pergunta. Como a sociedade atual pode passar a exigir dos tomadores de decisão o conhecimento dos princípios que fundamentam o saber ambiental e a racionalidade ambiental quando a escola, entenda-se aqui escola, instituição de ensino, não consegue trabalhá-los? Antes de passar a palavra para ele, eu também vou fazer uma pergunta ao professor Bosco, enquanto vocês fazem a de vocês, e a gente tenta ainda, nesse final de manhã, início de tarde, responder às inquietações de vocês. O professor Bosco Ladislau, também começando pela reflexão de quando o mundo não era mundo, ele nos fez uma trajetória mostrando como é que nós temos nos relacionado com o meio e chegando a nos convidar a um outro modo de olhar e ver a Amazônia. Esse olhar que nos convida a observar como é que as populações tradicionais elas têm convivido com essa imposição de um consumo desenfreado e de um descarte, não é? Sem preocupações também. Só concluindo o que ele falou aqui das populações indígenas, o que eles colocaram como um dos problemas ambientais mais sérios que eles enfrentam hoje é o lixo nas aldeias, que em algumas aldeias esse lixo é recolhido a cada 6 meses. Então eu pergunto para o professor Bosco, deixo a seguinte pergunta: quais os desafios do homem amazônico frente aos resíduos sólidos gerados pelas embalagens que hoje fazem parte dos seus produtos básicos de consumo? Quer dizer, o Amazônida, ele tinha o rio como o seu veículo de dar fim àquilo que ele não queria. E o que ele não queria? Né? Os restos de seus alimentos e os seus excrementos. Hoje ele tem as embalagens.
né? E ele continua jogando isso no rio, achando que o rio leva, né? Leva para onde? Então eu começo aqui essa discussão como moderadora que me cabe, e eu estou aqui para organizar esse debate, passando logo a palavra ao professor Henrique Leve, ver a posição dele em relação à pergunta que eu provoquei, depois para o professor Bosco, enquanto vocês encaminham as perguntas para a mesa. Se desejarem fazê-lo aí mesmo, vocês poderão levantar a mão, eu escrevo, para que a gente possa coordenar essas ideias que vocês estão tendo aí, mediante as exposições que foram feitas. Então, professor Henrique Leve. Como a professora Elizabeth se permite também ser uma moderadora desmoderada, revolucionária, eu vou me permitir também uma certa desmesura nesta condição de estar ocasionalmente no lugar dos palestrantes. Só porque, para dizer que gostei muito da palestra de meu novo e amigo de aqui adiante da vida, professor Dr. João Bosco. Obrigado, professor. E esta reflexão sobre, para começar somente com este gosto de jogar com as palavras, para dizer coisas que muitas vezes grandes pensamentos não logram dizer, não? Esta ideia ir a raízes do sentido do mundo, para dizer quão imundo é o mundo no qual estamos vivendo, não? As imundícias em espanhol, não? Deste mundo, que tem também esta relação com o lixo, não? O lixo do mundo. Mas também me fez pensar muito a relação da estética, das artes, com esta nova racionalidade, não? Não somente esta conexão de razão com coração, de pensamento e sentimento, mas o lugar, a função das artes para esta renovação do mundo. E pensei também, porque gosto muito do pensamento crítico, de compartilhar com vocês uma certa criticidade do rol das artes. E o peligro das artes, sobretudo das artes plásticas, esta questão de uma certa tendência a estetizar tudo no mundo. É verdade que sofrimos muito agora, sobretudo numa cidade onde eu moro, México, não? Com tanto lixo na atmosfera, que não conseguimos mais mirar uma poça de sol nas tardes, que eram um altiplano, onde as nuvens ficavam ruborizadas, não? Todas as tardes, ruborizadas frente ao perto da noite, os mistérios da noite. Eram tardes maravilhosas para pintar e somente para as viver. Mas depois disto, quando a cidade do México entrou neste processo de afastamento de contaminação, de poluição do ar, eu lograva mirar também uma certa estética. Talvez vocês não han vivido tão de perto esta poluição, mas quando o ar está muito, muito poluído, gera um efeito de uma difração da luz, uma difração que gera um efeito estético. Hoje, vivimos uma estética da violência no cinema, nos filmes, não? Uma estética da violência mesmo. Nós podemos transformar o lixo, ou se faz esculturas com o lixo, não? Esculturas do lixo, que tem um efeito estético. E podemos desviar por aí, entrar em uma estética do imundo. É por isto que precisamos de esta estética, que seja uma estética crítica, e falo para um pintor. Mas por isso a estética e as artes não podem pegar o lugar do pensamento crítico. Isso queria
solamente poner também nossas discussões. E agora sim vou ser muito formal e tentar dar uma certa resposta a esta inquietação da professora, que deve ser a inquietação de todos nós. Não? Como podemos passar a exigir a mudança da racionalidade dos tomadores de decisão? Nós podemos aqui debater, pensar muito as mudanças que precisamos fazer, nosso pensar, nosso sentir e nosso agir no mundo. Mas os tomadores de decisão estão constrangidos por não somente a racionalidade cartesiana, mas uma racionalidade política também. Não? E para que eles possam acreditar destes princípios que uma mudança civilizatória, isso se faz por dois condutos principais. São os movimentos sociais, quando a ética ambiental, quando os novos direitos culturais e ambientais passam a mobilizar a cidadania, grupos sociais. Né? Então, os políticos, tomadores de decisão, têm que responder à força dos movimentos sociais. E isto acontece de diversas maneiras. Às vezes, grandes movimentos, como o movimento dos seringueiros, movimentos centenários, anos de lutas sindicais, geram uma nova forma também, uma legitimação da forma de ser desses seringueiros que se territorializam e que adquirem uma nova forma de ser, de viver como a natureza, não somente a gestão do lixo, que é uma imposição desta modernidade que chega a lugares onde o lixo não existia, porque as pessoas viviam em uma reciclagem, as formas de produção e de consumo eram mais naturais, mais ecológicas. Agora, por esta imposição que vem da superurbanização de Manaus, de outras cidades, e, em geral, deste novo consumo industrializado, não? Consumo chatarra, nós falamos no México, que se precisa pensar em como gerar este lixo. Mas outra forma de fazer é promovendo essa construção, não somente retorno a formas ancestrais de vida em harmonia, mais ecologizadas e com esta visão do mundo, né? Mas se um lugar, um espaço, um território no mundo onde podemos realmente pensar em uma cultura sem lixo, é verdadeiramente a Amazônia. Porque o único processo que pode se contrapor a esta entropização da produção da qual falamos é o único processo que no planeta que é negentrópico. A negentropia é a captação da radiação solar. Vocês me viram me mover porque eu não sou planta, não sou verde de coração, mas não consigo fotossintetizar. Mas é esta a fonte da vida. E nós precisamos mudar a produção entropizante gerada por este pensamento, por esta economia, a uma produtividade negentrópica. E não temos em todo o mundo, este mundo imundo, um território que possa mudar para recuperar essa capacidade de gerar uma nova economia, uma economia negentrópica como a Amazônia, por a extensão desse território, por a capacidade de absorver a radiação solar, a transformar em biomassa e construir economias. Então, em vez não somente de pensar na gestão do lixo, mas de gerar estas economias sem lixo, ou com pouco lixo, porque nós mesmos, como seres humanos, o metabolismo da vida gera lixo, né? Entropia. Mas também é esta capacidade de captação de energia para transformar em economias produtivas, mas que partem da produtividade, do potencial ecológico do território. E por isso que acho importante pensar na Amazônia
neste momento. É por isso que eu acho que o Brasil é o país, por sua extensão, por sua sensibilidade, o único país no mundo onde é possível pensar nesta alternativa. Nem a China vai fazer, nem a Índia. Estão fazendo o contrário. Estão nesta luta com as grandes potências industrializadas, com esta aspiração, este desejo de ser países desenvolvidos. Estão contribuindo tanto ou mais agora que os Estados Unidos ao aquecimento global. A Amazônia, eu pensava também jogando com as palavras. Todo mundo deveria ser a Amazônia. Zonas, territórios para ser amados. Né? A Amazônia não são as zonas genitais do planeta. O erotismo do saber ambiental, o que gera é a erotização do saber. Erotização do saber em sentido forte. E isto deve se territorializar em todos os territórios de vida. Mas nenhum território é tão capaz de gerar esta mudança. Então, como se faz isto para os tomadores de decisões? Primeiro, abrindo o pensamento para pensar que precisamos construir um modo de produção diferente, gerado não por as forças do capital, a força de trabalho, da ciência e tecnologia, mas a potência da vida mesma, da ecologia, a produtividade ecológica. E a Amazônia seria o exemplar mais importante para mostrar ao mundo esta capacidade. E o potencial da ecologia articulado ao potencial da cultura, das culturas. O que fizeram os seringueiros devem fazer todos estes povos da Amazônia, com as suas diferenças, dependendo das condições de cada microecossistema, e desde suas culturas, gerar e apropriar-se, legitimar seus novos direitos, a se apropriar sua natureza, seu território, sua cultura, e daí construir esta diversidade de novos modos de vida, de novos modos de produção. Quando eles conseguiram isto, com a proliferação destes movimentos e ao mostrar ao mundo que outro mundo, este outro mundo é possível, então os tomadores de decisão vão ter que responder a estas exigências cidadãs. Mas é um outro nível também de atuação muito importante. Que a questão não se pode chegar a cada presidente, o presidente Lula, dizer, presidente, você precisa mudar de racionalidade, pegar a racionalidade ambiental e o saber ambiental. Ele está constrangido por todos os bancos, não somente este banco tão aberto a estas falas, mas Banco Mundial, os grandes interesses. Isso já se viu como gera contradições não somente com a cidadania, também com uma ministra do Meio Ambiente do Brasil, a Marina Silva. Contradições de projetos políticos, onde estão confrontados essas diferentes visões, diferentes interesses, diferentes grados de responsabilidade, de como gerar uma função pública. Mas o que vai mudar isto é quando a cidadania vai mudar de cabeça e de coração. Vai a gerar lentamente esta nova racionalidade, novas formas, nova mentalidade, nova consciência, novos critérios para agir no mundo e novos direitos. E isto se vai gerando mais lentamente nas escolas. E é verdade que podemos ser muito críticos ainda de quão pouco ha penetrado esta nova visão, esta racionalidade, este saber nas escolas. Mas eu que terminei uma função como coordenador de uma rede de formação ambiental para a América Latina e o Caribe, conheço os diferentes países da América Latina, posso dizer para vocês que Brasil é o protagonista, a grande avançada da educação ambiental. Que educação ambiental hoje não só se fala em pequenos espaços, mas que é um movimento social na América Latina para estas mudanças.
que somente na América Latina a educação ambiental está imbuída deste saber ambiental, desta racionalidade ambiental, desta ética ambiental. E que ves, faz movimento social da Confederação Nacional de Educadores na República Argentina, a única sindicato de educadores que está mudando com uma nova pedagogia, que está atraindo a pedagogia de Freire com essas novas ideias, estas novas filosofias e conceitos para renovar a função do educador, para fazer uma nova pedagogia. E isto se está expandindo em toda a América Latina com maestrias em educação ambiental, e aí está gerando estas mudanças que são muito, muito importantes. Quando isto vai se generalizar ainda mais, então vamos a ter cada vez mais funcionários públicos, gestores públicos, que habrão passado um processo de formação nas escolas. Só o Brasil tem um órgão gestor de educação ambiental, uma política nacional de educação ambiental. Foi o primeiro país que acreditou uma lei nacional de educação ambiental já nos anos 97. Não? Então, vocês todos fazem parte desta avançada, não somente na América Latina, no mundo, a favor da educação ambiental. E isso tem que chegar às escolas, às universidades. As universidades brasileiras avançam em ter projetos de pós-graduação com algumas dessas ideias, com a ideia da interdisciplinaridade, de gerar o conhecimento para as comunidades, para a construção da sustentabilidade. Então, com tudo o que ainda falta por fazer, precisamos também acreditar que não estamos partindo de zero. Temos muitos exemplares, muitos exemplos formidáveis, ou como no Brasil se está construindo a sustentabilidade nesse processo dialógico, crítico, mesmo aos níveis políticos. Então, eu fico optimista de que aqui no Brasil, é por isso que eu, cada vez que puedo, estou aqui no Brasil, porque acho que é esta sensibilidade, esta empatia, compartilhar este desejo de construção deste outro mundo possível. Muito obrigado. Okay. Amiga Beth, você indaga sobre a questão das embalagens, né? E aí eu diria o seguinte, de um modo assim, mais imediato, as pessoas costumam colocar uma possibilidade de enfrentamento para essa questão de geração de resíduos, notadamente na sua expressão embalagem, que é exatamente sob o conceito dos 3 R's, né? Redução, reutilização, reciclagem, já muito decantado. No entanto, eu tenho uma compreensão de que só a educação nos salvará, né? Até porque, parafraseando Sócrates, né, ele costumava dizer, né, eduque-se o homem e fechar-se-ão as prisões. Isto eu compreendo como uma sentença que pode ter as mais variadas aplicações, né? Um homem educado, ele é capaz, de fato, de transformar a educação, a sociedade na qual se insere. Agora, a grande pergunta que fica é: quem nos educará? E como esta educação chegará até nós, né? Na medida em que, se a busca por resolver o problema das embalagens, ela ficasse centrada tão somente à prática dos 3 R's, isto requereria que houvesse uma participação da coletividade que se pressuporia minimamente educada, sob o ponto de vista específico, que é o ambiental. E aí haveremos que compreender que a educação, ela é muito mais abrangente, né? A educação, assim, até retomando um sentido paulo-freireano,
que aqui foi vilipendiado pela revista mencionada, é prática de libertação mesmo. Agora imaginemos, num contexto em que se trabalha o conceito dos 3 R's como forma de enfrentamento da geração de resíduos, né? Que por sua vez haverá que contemplar uma participação popular que revelaria um mínimo de educação ambiental por parte da coletividade. Que sentido tudo isto haveria se lá na ponta final, e aí está também um outro nó da questão, a inexistência de políticas públicas, né? Mobilizando-se todo um aparato logístico, toda uma coletividade, e isso até acontece em muitas realidades nacionais, e nesse caso particular que a amiga Beth aqui indaga, que é a questão de produção de embalagens e como gerenciá-las no contexto indígena, também acontece lá na Amazônia, que é exatamente a coisa não ter, embora haja a iniciativa, até sob certo aspecto voluntário da coletividade, mas não tem a complementação por parte dos poderes públicos. Então eu penso que esse modo de buscar a solução, que ele contemple conceitos que são modernos, eficazes, importantes, como é o caso dos 3 R's, mas que não se deem na sequência, que é a sequência que assegura a efetividade desta realização, não está fadado ao sucesso. Então, eu diria, mais uma vez, que só a educação nos salva, em primeiro lugar, portanto, a educação, que aí ela poderia expressar-se por uma de suas formas, a educação ambiental, evidentemente levando a coletividade à prática dos 3 R's, né? Onde, inclusive, o modelo de produção, como pôs aqui o professor Leff, né, precisaria ser diferente, o que resultaria, inclusive, de uma reafirmação do primeiro R, que é o conceito de redução. Reduzir é o que exatamente? É reformular modos de consumo, rever a indústria dentro do seu modo de produção no seu âmago. Não nos esqueçamos que a indústria faz o que faz, produz o que produz, porque nós, consumidores, assim desejamos. Não é nem que necessitemos, nós desejamos. E isso daí precisaria, depois desses 3 R's complementados, avançar nas políticas públicas que muitas vezes se prestam muito a interesses que são mais mercadológicos. Só para, em meio minuto, Betinha, eu exemplifico com isso, por exemplo, no ambiente hospitalar, a utilização dos Descartex, né? Quem lida com esse universo laborativo há de confirmar que existem até legislações que são feitas, né, no sentido de tornar obrigatório o uso dessas embalagens, né? Inclusive elas são de baixa capacidade, vêm com uma linha pontilhada indicando o máximo de volume que pode ser preenchido para atender o quê? Uma necessidade de mercado. Porque se você vai numa ala pediátrica de um ambiente hospitalar, o que mais tem lá é embalagem de leite em pó com capacidade volumétrica muito maior, com muito mais capacidade de resistência e que poderia, sob o conceito de reutilização, ser aplicado em substituição a isso que muitas vezes as políticas públicas nos impõem.